a hora é agora da gente fazer aquela revisão e a gente já está na aula 68, né? E nessa aula a gente viu algumas aplicações, não foi? Algumas não, né? Muitas aplicações. E é o maravilhoso, né? A parte assim que podemos falar assim, que é o ápice do conhecimento, quando a gente consegue aplicar aquilo que foi estudado. É maravilhoso quando você vê no dia a dia lá. Você olha e fala assim, uau, aqui tem a matemática. Aí começa a ver matemática em todo lugar, isso está acontecendo com você, é normal, tá? O nosso objetivo era esse mesmo. Então, na aula 68, a gente viu bastante aplicações, a gente fez exemplos e ainda assim tem mais atividades de sala para você praticar mais e ainda mais visualizar essa matemática aplicada, certinho? Certinho. Vamos lá então, professora Aldelina, vamos junto à revisão da aula 68.2, olha lá. Falando de aplicações, a gente vai ver que a gente tem aí a progressão aritmética nas suas aplicações. E aí a gente vai revisar alguns assuntos de progressão, né? Do que a gente já trouxe aí como mapas mentais. Bora ver então. Então, nesse mapa mental, muito bacana, muito colorido, nós temos o termo geral de uma PE, de uma PA, assim como nós temos todos os significados de cada um daqueles elementos, coisa que nós trabalhamos em aula direitinho para que vocês percebessem que nós temos um termo geral onde o AN é o enésimo termo, é o termo procurado, é o termo geral, é o último termo, dependendo do contexto. O A1 é o nosso primeiro termo e ele é muito importante porque é a partir dele que nós vamos perceber o crescimento ou o decrescimento da nossa progressão aritmética. E a gente vai fazer a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A gente vai usar bastante o nosso termo geral, né? Lembrando sempre que o A1 é o primeiro termo, a razão é aquele valor constante, né, que vai sendo somado. O número de termos é o n, o termo geral ou enésimo é o AN. E quando fala de soma de termos, a gente usa o SN. Né? Então, para a fórmula do SN, a gente soma igual Gauss fez. Pega o primeiro, soma com o último, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2. O Gauss ele já fez essa parte aqui primeiro, né? A quantidade de termos ele divide por 2 primeiro, para depois multiplicar pela soma do primeiro com o último, tá? Perfeito. Temos mais um exemplo aqui, olha que legal. Olha aqui só. Também fala do termo geral, né? Isso. Também fala da nossa soma dos termos, uma representação um pouquinho diferente aqui, né? Aí aqui mostra um negócio importante também, que nós não falamos na aula, mas que você pode destacar direitinho, que é a questão de uma PA quando tem 3 termos. Né? Ou quando nós destacamos 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética. O termo do meio sempre vai ser igual à média aritmética dos 2 termos da ponta, ali do ladinho. E também destacou a questão da classificação, quando ela é crescente, decrescente ou quando ela é constante. Boa, isso aqui é importante, né? Outra coisa aqui é o termo geral falou de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas é o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí ele usou uma termologia que esse N onde quer chegar e esse K de onde está saindo. Olha aí, foi uma maneira diferente de interpretar. Isso, essa fórmula, vamos conversar aqui rapidinho. Essa fórmula que ele colocou aí no mapa mental é importante porque assim, nós ficamos muito presos a encontrar, por exemplo, a razão tendo o primeiro termo e um último termo, um termo qualquer. Aí usamos o termo geral. Às vezes pode ser que não seja o primeiro, Isso, né? eu posso pegar, por exemplo, o quinto termo e o 10º. É só saber o seguinte, que entre o quinto e o 10º, eu tenho 10 menos 5, 5 razões, porque é constante. Então dá para trabalhar, é essa regra. Nós não trabalhamos com vocês isso por quê? Porque isso é uma percepção que o aluno precisa encontrar ao resolver a atividade. Pois é, né? E ao resolver a atividade, esse é o momento, agora é com vocês. Vamos às atividades de sala, já a gente está de volta. E atividade de sala tá te enlouquecendo, joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Não tem dúvida nenhuma, né? Porque tá tranquilo, já tem não tá? quase coreografia, tá? O negócio já tá... Prof. Lucy vai te explicar, Prof. Maurício vai te ensinar. Vamos calcular
E aqui interpolar não, né? Interpretar precisa. Interpretar. Interpretar. Vamos junto então nas atividades de sala, tirar as dúvidas e resolver uma a uma junto com vocês. Olha lá. Então, questão de número 1, pergunta. Os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de 800 mil no primeiro mês e a cada mês houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. Então peraí, já vamos elencando os nossos tópicos aqui? 800 mil vai ser o primeiro termo, não é? Primeiro termo. Qual? Primeiro mês, primeiro termo. Muito bem. O nosso 15 é o que está aumentando, não é? Então é a nossa Razão. é o nosso Rzinho. Né? E aí, qual o restante da pergunta? Caso essa tendência seja mantida... Ou seja, constante, né? Durante todos os meses, o lucro mensal, o enésimo termo... Sim, o AN, né? O AN... dessa empresa em dezembro será de... então já sei que o N é 12. Isso, né? Então eu tô querendo saber o A12, não é? Porque Isso. lá em dezembro, no primeiro mês do ano, com certeza é janeiro, né? Muito bem. Então vamos lá no nosso termo geral, né? A N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituindo aqui. O nosso AN é o A12, é isso que eu quero saber, né? Quem é o A1? 800 mil. Mais quem é o N? 12. 12 menos 1 vezes a razão, que é 15 mil. Muito bem. Então vamos lá, o nosso A12 vai ser quem? Vai ser 800 mil mais 12 menos 1. 11 vezes 15 mil. Sabemos sempre que a gente primeiro precisa fazer a multiplicação, né? Então, o A12 vai ser 800 mil mais 11 vezes 15 mil. Vai dar 150, 165. 165 mil. Somando 165 mil com 800 mil, quanto temos? 965 mil. Então, o nosso A12 é 965 mil. Beleza? Parece que ficou pequeno essa lousa aqui. 965 mil é a nossa alternativa, letra D. Então, ao passar do momento que a gente já vai fazendo a leitura, já vai interpretando, já vai elencando os dados, né? E vamos chegando à conclusão de quem é quem, para poder a gente colocar na nossa equação, no nosso termo geral da PA, certo? Certinho. Vamos de questão número 2, bora ver? Vamos lá. Então vamos lá, questão de número 2. É uma questão do Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012... Mas é um Enem etnomatemática. Pois é, olha que legal aí, ó. De 2012 a 2021. Em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então posso considerar que esse aqui é o meu A1, o A1. Esse aqui é o meu A2, esse aqui é o meu A3, o meu A4, né? Isso. Pode ser? Pode ser. E como eu sei que é uma progressão aritmética, porque ele disse lá que é uma perspectiva de crescimento constante, quer dizer, vai crescer a mesma quantidade todo ano. Então, posso achar minha razão já? Isso, a nossa razão é 1,25? 1,25, ó, 50,25 aumentou para 51,50. Muito bem. E aí, qual é a pergunta? A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Então vamos lá, vamos anotar os dados? Eu já sei que o meu A1 é 50,25. 50,25. Né? Eu sei que a minha razão R é 1,25. Ele está querendo saber a quantidade de toneladas de arroz, né? Então ele quer a soma. A soma total. Isso, né? Num período de 10, né? Isso, 2012 a 2021. 10 anos, então? Isso. Beleza, então meu N é 10. 10, beleza. Então, primeiramente, eu tenho que achar o A10, não é? Beleza? Eu vou ter que Beleza. achar o A10. Por quê? Mas aí eu posso ir fazendo, somando? Pode. Posso.
né? Se você somar 50,25, você já sabe que já aqui, ó, no A4 aqui, né? No A5 você vai somar 55,25. Isso, aí vai somando, vai somando. Você vai achar que o seu A10 é 61,50. 50. Essa resposta nem está nas alternativas, porque ele nem quis confundir a galera aí. Não, ele quer saber quanto total foi produzido. Né? Mas a gente também pode resolver pela soma dos termos, pelo nosso termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, né? Se a gente fizer isso, tanto pelo raciocínio lógico como pelo termo geral, a gente vai chegar na mesma resposta, certo? Certinho. Mas agora a gente vai fazer a soma dos termos, né? Porque agora a gente tem o nosso A1, a gente tem o nosso AN, a gente sabe a quantidade de termos e a gente divide tudo isso por 2. Então, quem é o nosso S10, né? Porque são 10 anos, né? Vai ser 50,25 mais 61,50. 61,50, né? Não 61,25. Peraí. 61,50 vezes o meu N, que é 10. Dividido por 2. Aqui a gente pode fazer de várias formas, mas a gente pode dividir aqui, né? Simplificar. Né? Então, vai ficar na próxima página aqui 50,25 mais 61,50, 111,75. Isso vezes 5. Isso é o nosso S10. Multiplicando, então, se a gente multiplicasse por 10, era só mudar a vírgula de lugar, né? E aí a gente tem que dividir por 2, no caso, né? Ou multiplicar direto por 5. 558,75. Ou seja, alternativa letra D. Detonei essa questão. Fácil, né? Então, quer dizer que o Enem trabalha com a etnomatemática? Que maravilha! Também, legal, né? E nós fizemos uma aula todinha sobre produção de arroz, né? Verdade. Eu até já cogito a hipótese de que esse gráfico aqui é lá do sul, que eles que gostam de plantar arroz mesmo. Deve ser, né? Vamos lá, então. Se liga no Enem, a gente já está nessa pegada, mas vamos para mais uma questão também aplicada no Enem. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado, nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Então é o nosso A1, né? Isso, nosso A1. Nosso A1. Em fevereiro, 34.500. O A2. Então se eu tenho o A1 e o A2, eu já sei a minha razão também. Em março? 36 mil. O A3. Então a gente está vendo que está tendo um crescimento constante, numa razão de 1.500, né? 1.500 passagens a mais. Então já posso dizer que a minha razão R é 1.500. E já posso dizer também com certeza que é uma PA crescente. Aí ele continua. Esse padrão de crescimento manteve-se para os meses subsequentes. Subsequentes, palavras difíceis. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então tá fácil, né? Porque julho é o mês 6, mês 7. Presta atenção, professora, mês 7. É 7, né? Vamos lá no nosso termo geral. A N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí vamos substituir. Vamos substituir. Quem é o AN? O AN é o que eu quero procurar, é o A7. O A1 eu já sei que é 33 mil. Mais, quem é o N? O N é 7. Menos 1 vezes a razão, que é 1.500, né? Então, o meu A7 vai ser 33 mil mais 6 vezes 1.500. 6 vezes 1.500 dá 9 mil, não é? 9 mil. Mais 33 mil? Dá 42 mil. Aqui não vai dar, né? Tá, mas aí então a gente já sabe que a soma, né? O meu A7 vai ser 42 mil. Olha que legal, né? Então, só com o termo geral. Depois, quando vocês aprenderem o termo geral da PG, só não pode confundir, né? Isso. Mas é bem facinho. É tudo mesmo padrão. Tudo mesmo jeitinho, né? Beleza. Certinho? E aí? Tranquilo? A gente colocou só 3 questões, né? Porque essas de aplicações, a gente tem toda uma leitura, uma interpretação dentro do
contexto, a coleta de dados, e só daí a gente busca o termo geral ou a soma dos termos e coloca aí tudo na ponta do lápis para resolver tudinho. E durante a resolução, nós fomos estipulando alguns meios diferentes, né? Em algumas questões, nós montávamos tudinho bonitinho para achar razão, em outras, só lendo, já íamos destacando esses termos e percebendo o que estava acontecendo, e isso é muito importante para o Enem. Nós já fizemos várias aulas Liga no Enem, e essa pegada você tem que já ir se acostumando. Ao ler a questão, eu já vou dedutivamente interpretando e resolvendo essas continhas básicas de mais, de menos, de vezes, de multiplicação, e já vou associando as características, acrescente, decrescente. Quando chegar no comando, na pergunta, boa parte do caminho eu já percorri só durante a leitura. Isso é muito bom de ir fazendo, tá? Sabe por quê? Porque no Enem a gente não tem muito tempo. Então, o ideal é já ir lendo, já ir destacando, já ir elencando os valores, o que é prioridade, e já distinguindo aí qual é o tipo de exercício, de item, né? De que conteúdo se trata. Na leitura você já vai fazendo isso. Porque senão você vai ter que ficar lendo várias vezes. E aí... Aí perde tempo. Complicado. E é importante, porque eu estava conversando com um aluno, né, que ele falou assim, professor, mas não dá tempo de fazer tudo. E eu perguntei, mas em algum momento nós falamos em fazer tudo? Não, nós queremos fazer todas que nós sabemos. E bem feito. E quando eu terminar todas que eu sei, eu vou perceber que eu minimizei o tempo, né, fiz um tempo ali meio que condensado, e vou ter tempo para pensar naquelas mais difíceis. Eu não posso pensar naquelas que eu não consigo lembrar durante a prova. Eu vou pensar depois que eu fiz o pega-vareta, que eu tirei todas as varetinhas fáceis, e eu vou olhar e falar assim, bom, essa daqui eu acho que eu consigo tirar. Eu vou tentar tirar ali ela do meio, e aí eu vou ganhando questões a mais. E quando eu for avaliado no item, isso vai valer muito ponto, porque eu já acertei todos os itens mais fáceis, e eu vou só combinar agora com os itens mais complicados. Agora eu lembrei de uma frase que diz que feito é melhor do que perfeito, né? Então isso serve... Perfeito. Né? Feito é melhor do que perfeito. É melhor fazer do que exigir assim, uma certa perfeição. Então isso serve para os seus estudos, para o mapa mental. É melhor você fazer que seja do seu jeito, né? Não precisa perfeição, mas que você faça, tá bom? Perfeito. E para finalizar, vamos ao brincando com os números. Tínhamos o Chaves, né? Chaves. Olha lá. Essa daí eu sei de cor. Sabe de cor? Essa daí eu sei. Nunca discuta com uma PA ou com uma PG. Por quê, professor Maurício? Porque PA e PG sempre tem razão. É verdade. Sempre tem razão. Sempre tem razão. Pode ser razão positiva, razão negativa, razão Pode ser uma razão zero. constante, pode ser uma razão zero. Ela sempre vai ter razão, porque ela é uma PA, porque ela é uma PG. Porque é ela, né? Porque Ela. Só de falar que é ela, a gente já sabe que tem sempre razão. O professor Maurício aqui nem discute, né, professora Adelina? Com a gente, né? Sem discussão, que sabe que a gente tem razão. O meu alfabeto de 20 e tantas letras se resumiram a 4. Já falei para vocês, O, B, D, C. Muito bem. Olha lá, né? Ficou bom assim. Então, a gente encerra agora sim, né, o assunto da progressão aritmética. Mas, na próxima aula, a gente vem com a progressão... Terminou o PA já? Já. Rapidinho, ó, e foi 4 aulas, viu? 4 aulas. Foi rápido, então, foi rápido. E na próxima a gente vem com a pegada da progressão geométrica, tá? Segue o mesmo caminho, a mesma linhagem de raciocínio, com algumas alterações. Alterações. Então nós fizemos PA. Vamos fazer PG. Isso mesmo. Tem paródia vindo por aí. Fica ligado, tá bom? Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.